Nós voltamos agora com mais um programa Saúde em Pauta e hoje a gente convidou o Dr. Daniel Strozzi para falar um pouquinho sobre alergia alimentar, principalmente a alergia à proteína do leite da vaca. Dr. Daniel, existe algum teste, algum exame de sangue que a gente pode fazer para comprovar, um exame nas fezes, por exemplo, para comprovar a alergia à proteína do leite da vaca? Então, a partir do momento que a gente fala em alergia, a gente tem 3 tipos de alergia alimentar. Nós temos as alergias alimentares imediatas, mistas e tardias. As imediatas, ela é IgE, né? A IgE é um anticorpo que vai entrar, vamos dizer assim, a partir do momento que você entra em contato com a proteína, você vai produzir anticorpos do tipo IgE e ela é a reação, as reações mais graves que pode ter, do tipo anafilática. Então, assim, essa pode ser feito um teste cutâneo de leitura imediata, tá? Normalmente a gente faz com as proteínas do leite in natura. Também pode ser pedido IgE específica, né? Das IgE específicas, a gente tem alguns laboratórios aí que tem algumas máquinas específicas para fazer isso. No caso, eu cito aí a Imunocap. E aí as alergias mistas, né? E as alergias tardias. As alergias tardias são mediadas por célula, né? Quais são essas células? Linfócitos. Então, nós falamos da IgE e das tardias, linfócitos. E a mista? A mista é metade de cada. Então, quais doenças estão na mista? Como a gente discutiu agora há pouco, dermatite atópica é uma doença mista, a esofagite eosinofílica é uma doença mista, né? E as doenças tardias, que a gente já falou inicialmente, que deu um sangue nas fezes, essas alergias mais tardias, é o quê? Quando o paciente entra em contato com o alimento, ele vai desenvolver a reação depois de 6 horas, 12 horas, 36 horas. E como a gente já falou, a imediata, ele tem que entrar em contato com o alimento e as reações têm que ser até 2 horas depois do contato do alimento, que podem ser respiratórias, cutâneas, gastrointestinais, né? E a coisa mais grave que existe é um choque anafilático ou anafilaxia, que é o paciente entrar em contato e após 15, 20, 30 minutos ou até 2 horas desenvolver um quadro de uma reação que pode ser potencialmente fatal. Então, assim, nós temos 4 sintomas que esse paciente, tendo 2 ou mais desses sintomas, ele vai ter esse quadro de anafilaxia que esse paciente tem que ter, a família dele ou ele próprio, dependendo da idade, tem que ter orientação no dia a dia. Então, vamos lá. 90% dos pacientes vão ter sintomas cutâneos, tá? Que são urticárias, inchaço na boca, que é angedema, eritema no corpo, com coceira. 70% deles vão ter sintomas respiratórios, que vão ter sensação de fechamento, tosse, chiado no peito. 50% desses pacientes vão ter sintomas cardiovasculares, que são tontura, taquicardia, né, tremores, um pouco mais de sensação de estresse. E 30% deles vão ter sintomas gastrointestinais persistentes, então vômitos, diarreias. Então, 2 desses que eu falei junto é uma anafilaxia. Tratamento, adrenalina, o mais rápido possível, que esse paciente pode ter um potencial risco de vida, ou de morte, no caso, né? Então, esses são os principais quadros. Então, esse a gente pode fazer um teste alérgico de leitura imediata, desde que esse paciente não esteja tomando antihistamínicos, né, ou antialérgicos. Os testes tardios, hoje a gente tem alguns testes que, assim, muita gente, vamos dizer assim, a gente consegue colocar as proteínas dos alimentos na pele do paciente numa segunda-feira, fica de segunda a quarta-feira, retira esse teste, que é um teste de contato. Vocês, né, a gente usa bastante para cosméticos, outras coisas. A gente está falando agora de alimento, tira na quarta, a gente tem uma leitura na quinta e na sexta. Então, assim, ele não dá um diagnóstico 100%, mas direciona a gente para tentar avaliar as proteínas desse paciente. E colocando uma outra pergunta, o que é um teste negativo? Eu fiz um teste alérgico e deu negativo. Deu negativo ao que você testou. Às vezes você tem alergia a alguma coisa que você não fez o teste. Então, por isso que a coisa mais importante é a consulta especializada para avaliar realmente quais alimentos esse paciente come, para a gente realmente ir atrás, né? E uma outra coisa que eu recebo muito, meu pediatra não me mandou porque diz que alergia ou teste é depois de 2 anos, ou teste depois de 5 anos, né? Isso é uma coisa que, assim,
Hoje já está publicado há 5 anos atrás ou mais, aqui no Brasil, pela Sociedade Brasileira de Alergia, e Europa e Estados Unidos. Quando que você deve procurar um alergista quando você está pensando? A partir de 6 meses, tá? Que pode ser feito o teste. Agora, eu tenho paciente com 1 mês, 2 meses, 3 meses. Sim. Então, assim, eu não vou ser o pediatra do paciente. A gente vai ajudar o pediatra a melhorar a qualidade de vida dele. E uma outra coisa que a gente fica na dúvida é assim, como é que a gente faz para prevenir? Porque, por exemplo, eu já tive a minha filha com alergia alimentar, aí fiquei grávida da segunda, aí eu queria saber o que eu poderia fazer para a segunda não ter aquela alergia alimentar. Então, me falaram de probióticos na gravidez, de diminuição da ingesta de leite da grávida durante a gestação, que existe uma quantidade específica e que a criança, quando nasce, tem que evitar o leite em pó, né? Mas, por exemplo, no meu caso, não teve como eu evitar porque eu era diabética, eu tinha diabetes gestacional na gravidez. Então, logo que a criança nascia, ela já tinha uma diminuição do açúcar no sangue. E como eu geralmente fazia cesariana, porque eu tive várias complicações, então, na cesárea, muitas vezes, as mães de cesárea, o leite não desce prontamente. Então, muitas vezes, a gente fica sempre naquele desespero da criança estar chorando por conta de leite e o leite não desce, e aí a gente fica querendo dar o leite em pó. Existe um leite em pó que seja melhor do que outro para prevenir a alergia alimentar? Se, por exemplo, a outra criança já tem? Então, nada melhor do que a gente falar de vida real, né? De quem já passou e das experiências. Então, assim, em relação à prevenção e tudo, não adianta a gente falar o que a gente acha, né? Eu como pesquisador, você também como pesquisadora, a gente tem que saber o que realmente já foi pesquisado e tem trabalhos científicos mostrando que realmente funciona ou não. Aí, nesse caso que você perguntou, dieta materna até o nascimento da criança, já foram feitos vários estudos, tanto quanto dieta paleo, dieta mediterrânea, dieta fast food e tudo, não teve nenhuma diferença significativa de dieta materna. Então isso não funciona. Isso já tem trabalho publicado mostrando. Ah, eu tiro leite antes da gestação, fiz aquela dieta sem leite, ovo, soja, trigo, milho, amendoim e tal. O que isso realmente funciona? Qual a realidade disso? A única coisa que você fez para prevenir, o que você teve foi passar vontade de comer, porque não tem nada de realmente, vamos dizer assim, que funciona. E esses probióticos? Aí, probiótico, também não tem nada mostrando que realmente funciona. Tá? Não tem estudos mostrando que probiótico funciona. Principalmente o seguinte, porque a gente vai falar de, vamos dizer assim, das bactérias intestinais, né? Não vou falar uma coisa mais básica, isso aí começa desde o tipo de parto. Se você tem um parto natural, né, um parto normal, você vai ter um outro tipo de bactérias intestinais. Uma parte cesárea é diferente. Se você tem um aleitamento materno, é um tipo. Se você tem um aleitamento com fórmula, é outro. Se você tem um misto, é outro. Então, isso é uma coisa assim que está muito em estudo ainda. Não adianta você ficar fazendo, vamos dizer assim, não é uma coisa que realmente funciona, esses probióticos. E, por exemplo, no meu caso, existem várias mães que às vezes falam, não tem jeito, o meu leite não desce, mamilo invertido, vários motivos pelos quais tem mãe que não consegue amamentar ou que o leite às vezes não desce. Existe um leite que pode prevenir, então, a alergia alimentar? Porque a gente sabe que quando o leite é introduzido, o leite em pó, na criança, logo ao nascer, ela tem mais chance de ter alergia alimentar, né? Então, existe um leite que previne? Então, a partir do momento que a gente fala de leite, né, que são as fórmulas infantis, que você vai introduzir, existem fórmulas hipoalergênicas. A partir do momento que, assim, a gente fala de proteína, a partir do momento que a gente vai dar uma proteína com menos alergenicidade. Aí tem hoje, muita gente já está usando fórmulas de tratamento, né, que são peptídeos com lactose, peptídeos sem lactose ou até aminoácido. Então aí não é uma coisa que a gente, não é preconizado ainda pelas sociedades de pediatria, alergia, né, para a gente entrar como prevenção. Então existem algumas fórmulas que é preventiva e existem as fórmulas de tratamento. Então aí é interessante você ver com o seu pediatra que ele vai te passar a melhor opção no momento. Entendi.